Primeira Crônicas, capítulo 11. Então, todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E, além disso, em tempos passados, quando Saul foi rei sobre nós, tu eras aquele que fazias Israel sair e entrar. E o Senhor teu Deus te disse: Tu pastorearás o meu povo Israel e tu serás soberano sobre Israel. Portanto, vieram todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom, e o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel, de acordo com a palavra do Senhor por Samuel. E Davi e todo Israel foram até Jerusalém, a qual é Jebus, onde estavam os jebuseus, os habitantes da terra. E os habitantes de Jebus disseram a Davi: Tu não virás para cá. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Assim, Joabe, o filho de Zeruia, subiu primeiro e foi chefe. E Davi habitou na fortaleza. É por isso que a chamaram de cidade de Davi. E ele edificou a cidade ao redor, a saber, desde Milo até seus arredores, e Joabe restaurou o restante da cidade. Assim, Davi se tornou cada vez maior, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes também são os chefes dos homens valentes que Davi tinha, que se fortaleceram com ele no seu reino, e com todo Israel, para fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor acerca de Israel. E este é o número dos homens valentes que Davi tinha: Jazubião, um acmonita, o chefe dos capitães. Ele ergueu a sua lança contra 300, de uma só vez os matou. E, depois dele estava Eleazar, o filho de Dodô, o auita, que era um dos 3 homens valentes. Ele estava com Davi em Pas-damim, e ali os filisteus estavam reunidos para a batalha, onde havia uma parte do campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E eles se puseram no meio daquela parte, e o livraram, e mataram os filisteus, e o Senhor o salvou com um grande livramento. Ora, 3 dos 30 capitães desceram até a rocha, a Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus acampou no vale dos Refães. E Davi estava, então, no forte, e a guarnição dos filisteus estava, então, em Belém. E Davi desejou, e disse: Ah, se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 13 romperam pelo exército dos filisteus, e retiraram água do poço de Belém, que ficava junto ao portão, e a tomaram e a trouxeram até Davi. Porém Davi não quis beber dela, mas derramou-a para o Senhor. E disse: O meu Deus me proíba de fazer esta coisa. Beberei eu o sangue destes homens que colocaram as suas vidas em risco? Porque com o risco das suas vidas eles a trouxeram. Por isso ele não quis beber dela. Estas coisas fizeram estes 3 poderosos. E Abisai, o irmão de Joabe, foi o chefe dos 3. Por erguer a sua lança contra 300, ele os matou, e teve nome entre os 3. Dos 3, ele foi mais ilustre do que os 2, porque ele foi o capitão deles. Todavia não alcançou os 3 primeiros. E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente de Cabzel, que havia feito muitos atos. Ele matou 2 homens de Moabe semelhantes a leões. Também desceu e matou um leão em uma cova, em um dia com neve. E ele matou um egípcio, um homem de grande estatura, com 5 covados de altura. E na mão do egípcio estava uma lança semelhante a um eixo de tecelão, e desceu até ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, o filho de Joiada, e teve nome entre os 3 homens valentes. Eis que ele foi ilustre entre os 30, mas todavia não alcançou os 3 primeiros, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Além disso, os homens valentes dos exércitos foram Azael, o irmão de Joabe, Elanã, o filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, o filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Auita, Maarai, o Netofatita, Elede, o filho de Baaná, o Netofatita, Itaí, o filho de Ribai, de Gibeá, que pertencia aos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbunita, os filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, o filho de Seide, o Ararita, Aião, o filho de Sacar, o Ararita, Elifal, o filho de Ur, Éfer, o Miqueratita, Aías, o Pelonita, Esro,
o carmelita Naarai, filho de Isbai, Joel, o irmão de Natã, Mibar, o filho de Agri, Zeleque, o amonita, Naarai, o berotita, o escudeiro de Joabe, o filho de Zeruia, Ira, o itrita, Garebe, o itrita, Urias, o eteu, Zabade, o filho de Alai, Adna, o filho de Sisa, o rubenita, um capitão dos rubenitas, e com ele 30. Anã, o filho de Maaca, e Josafá, o mitenita. Uzias, o astaratita, Sama e Jeiel, os filhos de Otão, o aroerita. Gediael, o filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o tizita. Eliel, o maavita, e Jeribai, e Josavias, os filhos de Elnaão, e Itma, o moabita. Eliel, o Obed, e Jaaziel, o mesobaíta.